eu aqui de novo. Hoje eu vou estar falando de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos nasceu em Alagoas em outubro de 1892 e faleceu em março de 1953. Ele foi um jornalista, ele foi político, mas principalmente ele foi um escritor romancista, cronista, contista. E hoje vamos estar falando apenas de uma obra, Vidas Secas. Ele escreveu várias obras, vários livros, mas hoje vamos falar de Vidas Secas, esse livro. Bom, para a gente falar sobre essa obra, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico. Esse livro foi publicado em 1938, na segunda fase modernista. Mas antes de falar do livro, eu quero falar um pouco do contexto histórico. Mas vamos lá para trás, lá em 1902. Em 1902, nós temos o início, né, ali do pré-modernismo, que vai mais ou menos até 1922. E de 1922 até 1930, nós temos a primeira fase modernista. E de 1930 a 45, nós temos a segunda fase modernista. Então, vou focar na década de 30, na década onde foi publicado Vidas Secas. Esse período foi um período conturbado, bem conflituoso. Para começar a falar dessa segunda fase modernista, vamos lá em 1929. 1929 teve a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, que foi um momento de desespero, onde muitas pessoas, de uma hora para outra, faliram. Então, todo esse desespero, todo esse problema afetou não só ali Nova York, afetou todo o Ocidente, e Brasil não ficou de fora, principalmente concernente aí ao café, na época. Tá, e em 1930, nós temos a Revolução de 30, que teve o domínio das oligarquias cafeeiras e o fim da República Velha. E quando foi em 1937, nós temos ali o início do Estado Novo, com Getúlio Vargas. E em 1945, nós temos a renúncia de Getúlio Vargas e o início e o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, todo esse contexto histórico conturbado, conflituoso, inclusive na época da quebra da Bolsa de Valores, foi considerado assim o período da depressão, da Grande Depressão, porque isso desencadeou vários problemas político, social. A partir da quebra da Bolsa de Valores, foram desencadeando vários problemas, até que teve a Segunda Guerra Mundial. Então, todo esse problema, esse período conturbado, as pessoas passaram a ter novas ideologias, novas formas de pensar, novas perspectivas. Então, toda essa mudança, houve uma mudança também na literatura. A literatura já não era mais a mesma, porque a temática era outra. Os escritos sempre estavam ali com o foco no pessimismo. Houve essa mudança na literatura também. As pessoas passaram a ver um mundo diferente, e isso foi transmitido nos textos, na literatura. As obras desse período vão realmente mostrar o que está acontecendo, vão criticar a sociedade e mostrar realmente o que está acontecendo. Por isso, esse período ele é conhecido como neorrealismo, que acaba diferenciando-se um pouco do modernismo na sua primeira fase. E em Vidas Secas, a gente vai perceber características fortes desse período. Por exemplo, a verossimilhança. Né? O que é a verossimilhança? É a semelhança com a verdade. Nós vamos perceber também outras características desse período na obra. E essa obra, Vidas Secas, ela apresenta, assim, é como se fosse, assim, um mundo pós-edênico, em que a condição humana, ela é degradada. E essa degradação da condição humana,
é colocada de uma forma diferente, com um novo olhar. Isso acaba diferenciando esta obra de Graciliano Ramos de todas as suas outras obras, porque cada capítulo tem o seu eixo, cada capítulo tem a sua importância. Por exemplo, tem o capítulo do Fabiano, que é o personagem principal, aí tem o capítulo do filho mais velho e do filho mais novo, porque na obra os filhos não têm nome. Ele fala dos filhos como o filho mais velho e o filho mais novo. E tem o capítulo do soldado, né? O soldado amarelo, que é o que vai espancar e vai levar preso o Fabiano. Tem também o capítulo da baleia, até a cadela da família. Até a cadela da família tem a sua importância, né? Então, tem essa questão de cada um ter o seu problema e ser mostrado em cada capítulo. Inclusive, aquele crítico literário, Antônio Cândido, ele fala que a literatura de Graciliano Ramos, ela, como é que se diz? Ela gira em torno, ela se articula em torno do problema do outro. É bem isso aí mesmo que Antônio Cândido falou sobre Graciliano Ramos. Bom, e nós temos outras características que aparecem na obra Vidas Secas, assim como eu já havia falado uma delas, né? E tem outra característica, é a tensão que aparece nos romances de 30. E essa tensão é entre, vamos supor, o herói versus, como é que fala? A vida, a estrutura degradante da sociedade. Estrutura degradante da sociedade versus o herói. Só que temos que ter cuidado. Esse herói não é aquele herói que tudo dá certo para ele, não. Esse herói é tipo o mesmo herói lá do romantismo. Aquele herói problemático, conflituoso, que está em conflito com o meio onde vive. E fica claro na obra Vidas Secas que esse herói aí, semelhante ao do romantismo, é Fabiano. Fabiano, ele sofre opressão. Ele sofre muita opressão. E sofre opressão de duas formas. Primeira, ele sofre uma opressão da natureza porque ele sofre com a seca do Nordeste. Ele quer fugir dali, ele sofre tremendamente, ele e sua família, com a seca. E também tem a opressão humana. Ele sofre com o seu patrão. Ao fazer o pagamento, ele sempre dá um jeito, disfarça ali, finge que coloca uns juros e não dá o dinheiro corretamente. Ele rouba, na verdade, né? Ele rouba mesmo o Fabiano. E o soldado amarelo que chega a espancar Fabiano e coloca-o na cadeia sem motivos. Então, ele sofre essa opressão dessas duas formas. Tá, mas até agora eu ainda não falei do que realmente fala a obra. Na verdade, Vidas Secas narra a trajetória, a terrível, como se diz, a penosa trajetória de Fabiano, com sua família no sertão nordestino. Tá? E a obra é dividida em 13 capítulos. Só que o interessante é que os capítulos, eles não seguem uma ordem cronológica. Há aquela falta de linearidade. Por exemplo, são 13 capítulos, mas você pode lê-los de forma aleatória. Se você lê de forma aleatória, isso não vai influenciar na compreensão. Por exemplo, se você lê de forma aleatória os capítulos, a compreensão vai continuar sendo mantida. Você não vai se perder, você vai compreender o enredo do mesmo jeito. Só que tem uma coisa. Desde que você pode ler aleatoriamente, desde que o primeiro capítulo seja lido primeiro
e o último seja lido por último. Ou seja, o segundo capítulo, do segundo capítulo até o 12º, você pode ler aleatoriamente, mas o primeiro tem que ser lido primeiro e o último tem que ser lido por último. O interessante é que essa falta de linearidade da ordem cronológica, esses capítulos desajustados, há um propósito nisso. Graciliano Ramos fez isso propositalmente. Estudiosos da literatura dizem que ele fez isso para mostrar realmente o desajuste de Fabiano e sua família, como ele é desajustado na sociedade. Então, esse desajuste dos capítulos é análogo à vida de Fabiano. Ele é um desajustado na sociedade. E a obra, você percebe, mesmo que você leia de forma aleatória os capítulos, você percebe que a história ocorre durante o prazo de um ano. Durante um ano. Mas como é que se percebe isso se não está na ordem cronológica? Você percebe isso porque a história começa com uma seca e termina com outra seca. Então dá a ideia, né? Fica claro que se passou um ano.